Silêncio parecia anormal. Adriana riu baixinho dizendo que ela também tinha sentido a mesma coisa, que por um momento tinha ficado preocupada com o silêncio achando que algo estava errado, até lembrar que bebês deveriam dormir em paz, e que aquilo era normal. A gente se acostuma com o caos de um jeito que quando a paz finalmente chega ela parece estranha. Mas eu quero me acostumar com essa paz, Bruno. Quero que essa seja a nossa nova realidade. Quando Mateus começou a demonstrar fome, Adriana sentou na poltrona de amamentação e deu a mamadeira para ele. E pela primeira vez em meses, o bebê mamou com calma e interesse ao invés de lutar contra a mamadeira e cuspir o leite. E quando terminou, ele deu um pequeno arroto e voltou a ficar sonolento nos braços da mãe. Adriana olhou para Bruno com os olhos ainda molhados de lágrimas e falou com a voz cheia de esperança. É como se ele estivesse finalmente descansado o suficiente para conseguir ser ele mesmo de novo, Bruno. Olha como ele está tranquilo. Como ele está se comportando como um bebê normal. Bruno concordou e se levantou da cadeira para ficar ao lado dela. E então ele colocou a mão na cabecinha de Mateus com carinho antes de responder. É exatamente isso, amor. Ele estava tão esgotado e estressado que não conseguia mais funcionar normalmente. Mas agora, com uma rotina estável e um ambiente emocionalmente mais saudável, ele está começando a mostrar quem realmente é. E quem ele é lindo. O dia passou de forma surpreendentemente normal. Sônia cuidou de Mateus durante a maior parte do tempo, seguindo a rotina que a doutora Patrícia tinha orientado. E o bebê respondeu bem a cada etapa, mamou nos horários certos às 10 da manhã, 12:30 e 3 da tarde. Dormiu 3 sonecas durante o dia sem chorar antes de adormecer. E ficou acordado por períodos razoáveis, apenas observando o ambiente ao redor, sem demonstrar desconforto. Bruno cancelou todos os compromissos de trabalho do dia e mandou uma mensagem para a secretária dizendo que estava lidando com uma emergência familiar e que só voltaria ao escritório quando pudesse. E pela primeira vez em anos ele não sentiu culpa por colocar a família na frente do trabalho. Ele ficou em casa participando dos cuidados com Mateus, trocou fraldas, preparou mamadeiras e passou quase 2 horas da tarde apenas deitado no tapete da sala ao lado do filho, observando ele tentar alcançar os brinquedos coloridos que Sônia tinha espalhado ao redor. Durante aquelas 2 horas, Bruno desligou o celular completamente e se dedicou apenas a estar presente com Mateus, conversava com o bebê explicando para ele sobre os brinquedos, sobre as cores, sobre os sons que cada um fazia. Olha só esse aqui, Mateus, esse faz um barulhinho quando você chacoalha, quer ver? E esse azul aqui é macio, pode tocar. Mateus olhava para o pai com atenção como se estivesse realmente escutando e tentando entender cada palavra, e de vez em quando ele esticava a mãozinha tentando pegar algum brinquedo que estava fora do alcance dele. E Bruno ajudava colocando o objeto na mão do filho e observando a reação dele. Adriana passou boa parte do dia descansando no quarto porque ainda estava se recuperando das semanas de exaustão extrema. Mas de vez em quando ela descia para a sala e ficava observando Bruno com Mateus. E a cada vez que via aquela cena de pai e filho interagindo de forma calma e amorosa, ela sentia o coração aquecer e a esperança crescer dentro dela. No final da tarde, Bruno subiu para o quarto e encontrou Adriana trocando de roupa, se preparando para a consulta com a psiquiatra. E ele percebeu que ela estava nervosa pela forma como mexia nas mãos e evitava fazer contato visual. Está tudo bem, amor? Está nervosa com a consulta? Adriana parou o que estava fazendo e olhou para Bruno com os olhos cheios de insegurança. Estou apavorada, Bruno. Tenho medo do que a médica vai dizer. Tenho medo de que ela confirme que eu sou uma mãe horrível que não consegue cuidar do próprio filho. Bruno atravessou o quarto em 3 passos e abraçou Adriana com força. E então ele falou com toda a convicção que tinha. Você não é uma mãe horrível, Adriana. Você é uma mulher incrível que está passando por algo muito difícil. E essa médica vai te ajudar a superar isso, não vai te julgar, eu prometo. Os dois se prepararam e desceram juntos. E Sônia estava na sala com Mateus garantindo que eles podiam sair tranquilos porque ela cuidaria de tudo. A consulta com a doutora Silvana foi marcada para as 5 da tarde, em uma clínica no centro da cidade. E quando chegaram lá, Bruno segurou a mão de Adriana durante toda a espera na recepção, porque podia sentir que ela estava nervosa. Adriana mexia nas mãos sem parar e olhava ao redor da sala de espera, observando as outras pessoas que também aguardavam consultas,
E então ela sussurrou para Bruno com a voz baixa.